Agora, então, a gente vai falar de projeto de pesquisas e seus passos. Como fazer um projeto de pesquisa? Vamos lá. Nós temos aqui a ordem deste projeto, a sequência. Primeiro, nós temos o título, a delimitação deste título. Qual vai ser a sua problemática, a sua justificativa, os objetivos gerais e específicos, as hipóteses, o seu quadro teórico de referência, referencial teórico ou fundamentação teórica, a metodologia, que são os métodos, procedimentos e o cronograma desta pesquisa, como as referências. Então, seguindo uma ordem cronológica de como será o nosso projeto. Aqui, então, é o título. O título, o que se recomenda neste título? Que o título apresente sempre duas partes, separadas por 2 pontos. A primeira parte, até os 2 pontos, tem um caráter mais geral. Já a segunda reporta-se ao seu objeto de estudo, é o seu recorte de pesquisa, tá certo? Trago aqui um exemplo, que o tema desta pesquisa é a indústria 4.0. Como título, nós temos lá, em âmbito geral, características e impactos da indústria 4.0. Delimita-se onde a percepção dos estudantes de ciências contábeis da Universidade de Sorocaba. Esse é o meu objeto de estudo, não é? Ele foca a delimitação. E como ficou este título, então? Características e impactos da indústria 4.0, percepção dos estudantes de ciências contábeis da Universidade de Sorocaba, tá certo? Perfeito, vamos para o próximo passo. Problema. O que é um problema? É a pergunta norteadora da sua pesquisa. Então, olha, do tema, da delimitação, o problema que o pesquisador conseguiu recortar de um fundo temático muito amplo tem forma de uma indagação, uma interrogação, uma pergunta para a qual buscará as respostas. Então, pessoal, a problemática da sua pesquisa, o formato dela é sempre em indagação, é sempre um problema de pesquisa. Cuidado, não estamos afirmando nada, é um problema. O que levou você pensar nessa pesquisa, tá certo? Então, vamos prestar atenção sempre nessa pergunta norteadora de pesquisa, que precisa ser um problema. O que você, de fato, quer descobrir? Qual é a sua indagação? Qual é a sua interrogação? Problema, então, é uma pergunta, tá certo? Na nossa pesquisa de exemplo, a minha problemática é: a educação contábil é adequada para o impacto da indústria 4.0? Não sei, é o que eu quero descobrir, tá? Essa é a minha problemática de pesquisa, é a pergunta norteadora da minha pesquisa. Bom, após isso, nós seguimos para a justificativa. E o que é a justificativa? Nós temos que apresentar na justificativa algumas questões que vão responder à relevância dessa pesquisa, de onde vem a sua pertinência, isso é importante, não é? E qual é o âmbito ou âmbitos, né, de contribuição que ela trará. Para que deixe mais claro, eu trouxe esse exemplo. Vamos lá, a nossa pesquisa sobre características e impactos da indústria 4.0. É relevante? Vamos ler. A evolução tecnológica no ensino vem possibilitando o desenvolvimento do aprendizado e as possibilidades que a indústria 4.0 traz consigo são imensas. Junto com a indústria 4.0 surge também o conceito de educação 4.0, onde a ideia é promover a integração de tecnologias,
como inteligência artificial, blockchain, entre outras tecnologias que podem acabar com o segmento normal do processo de aprendizagem, com as atividades em sala de aula. Este modelo permeia todos os impactos que envolvem a educação, desde as questões pedagógicas até as formas de estruturar os espaços onde serão realizadas as aulas. Olha só, é uma justificativa, pois ele está dizendo, na nossa justificativa, diz assim, a importância da entrada da indústria 4.0, mas também com um conceito de educação, tá? E esta nova ideia de promover a integração das tecnologias com a inteligência artificial e a possibilidade de ter esse ensino-aprendizagem num novo formato de sala de aula, tá certo? Então, isso pode mudar sim, né? Não precisa ser lá no presencial, do jeitinho que a gente está acostumado, né? São novos formatos de ensino. Ainda como justificativa, os avanços tecnológicos, a sociedade e as organizações vivem a chamada indústria 4.0. Com ela surgiram, olha lá, a pertinência, diversas dúvidas, sendo que uma das principais se refere ao medo de possíveis mudanças nesse cenário industrial, financeiro e educacional. Com a troca de trabalhos manuais pelas máquinas automatizadas e computadores com programas e aplicativos específicos. Olha, extremamente encontrei a pertinência dessa pesquisa, né? A gente já viu a relevância, né, que tanto a indústria 4.0 quanto a educação 4.0 são relevantes para este novo cenário, né? Tem como justificativa essa transformação de cenário industrial e financeiro na educação, não é? E também, né, num âmbito geral, é exatamente o que aconteceu na primeira Revolução Industrial, porém com recursos tecnológicos menores e mais escassos. E aí, pessoal, quem disse isso? Lembrem que em uma pesquisa, nós vamos pesquisar fundamentando. O que nós, enquanto pesquisadores, acreditamos ser, precisa ser fundamentado. E quando eu digo fundamentado, você precisa citar o autor de onde você buscou estes conceitos e estes dados. Então, na sua justificativa, na sua fundamentação teórica, é necessário sim ter qual foi a fonte, de onde você buscou. Desta forma, a gente evita plágio na nossa pesquisa. Então, entendam o seguinte, você leu e resumiu um artigo na internet, um livro, seja lá qual foi a matéria onde você se baseou para responder a sua justificativa, é necessário citar a fonte, tá bom? Eu cito aqui a nossa fonte, que é o Lopes, o Ribeiro e o Pederneiras, tá certo? Sempre com sobrenome, o número da página e o número da edição do livro e o número de página, tá certo? Bom, ainda temos aqui a nossa explicação clara em relação aos objetivos. Então, dando sequência aqui, o que são objetivos? Os objetivos, eles precisam ser gerais e específicos e precisam ser separadinhos, tá certo? Os gerais se referem a uma visão abrangente do problema, bem grande. Já o específico tem uma função intermediária e instrumental, de modo a permitir que os objetivos gerais sejam atingidos ou que sejam aplicados em situações particulares. Vamos entender isso de uma forma a atender o meu objetivo geral. Tudo isso que eu vou especificar, eu vou atender o meu objetivo geral, que é demonstrar como os estudantes estão sendo preparados para o novo cenário da indústria, e a maneira como são abordados os assuntos dentro dessa matriz curricular? Se sim, está perfeito aqui os meus objetivos específicos, correto? Perfeito. Vamos para o próximo passo, dando sequência.
eu vou para as minhas hipóteses. E a hora que chega as hipóteses, a gente fica de cabelo em pé. O que seriam essas hipóteses? O que é a hipótese? Como eu devo inserir lá no meu projeto? A hipótese é uma resposta antecipada, suposta, provável ou ainda provisória, que você, pesquisador, lança e que funcionará como um guia de passos do seu projeto e percurso nessa pesquisa. Pessoal, por que você vai fazer essa pesquisa? Você já tem uma problemática de pesquisa identificada, tá? E você também já tem uma provável resposta para a sua pesquisa. Então, aqui vem esta provável resposta num formato de parágrafo afirmativo. Então, ó, se o problema tem uma forma interrogativa de pergunta, a hipótese tem uma forma afirmativa de pergunta, ok? Então, eu estou afirmando de que é sim esta resposta provisória para a minha pesquisa, tá certo? Bom, passado as hipóteses, a gente vai aqui eu cito as hipóteses que a gente conversa. Então, nessa pesquisa, ó, o conceito de inovação vem transformando a rotina conservadora do contador, como também os métodos de ensino e aprendizagem dos estudantes, e adequando para as mudanças que a tecnologia vem trazendo com a indústria 4.0. Assim, os futuros profissionais serão mais capacitados se acompanharem esta nova evolução. É exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento aí de pandemia, tendo aulas online, à distância, não é? Estes novos métodos hoje só são possíveis porque nós temos uma tecnologia advinda da indústria 4.0 e que conseguimos hoje fazer essas videoaulas, esse trabalho à distância, sem a perda de conhecimento, tá certo? De conteúdo, então isso é importante. Então, vale relembrar que a hipótese de pesquisa sempre será uma afirmação, tá certo? Aqui eu falo um pouquinho mais, mas vamos lá para o nosso quadro teórico, tá? O nosso quadro teórico, pessoal, o que é? Bom, eu já consegui delinear os meus objetivos específicos lá em cima, não é? Os objetivos específicos estão claros, estão definidos. Então, meu quadro teórico é demonstrar quais são os autores que eu irei trabalhar na minha pesquisa para aquele assunto. Para os conceitos da indústria 4.0, que é o meu item 1, eu vou trabalhar estes autores, tá certo? A Fundação Instituto de Administração, o Santos, o Schwab, tá certo? Do jeitinho que a gente traz aqui nesse quadro teórico, depois você vai levar lá para o final do seu trabalho nas referências, tá certo? Porque tudo que está dentro do trabalho está citado em sua pesquisa irá nas suas referências. Todos os autores citados em sua pesquisa irá lá nas referências no final do seu trabalho. Bom, o item 2, eu já vou falar da relação profissional do contador versus tecnologia, que é o meu objetivo específico da letra B, não é? O item 2 lá da letra B. Olha lá, então quais são os autores que eu vou trabalhar na relação profissional contador e tecnologia? E aqui no quadro teórico, o que eu solicito a vocês é que coloquem no mínimo 2 autores, tá bom? Então, vamos trabalhar sempre com no mínimo 2 autores, se possível, neste momento. Depois, ao realizar de fato a sua pesquisa, você vai desbravar, vai conhecer outros teóricos, tá certo? Aí nós aumentamos, nós recheamos a nossa pesquisa de uma forma bem gostosa, tá certo? Aí a gente vai para o referencial teórico ou fundamentação teórica ou embasamento teórico. Esses 3 nomes são a mesma coisa e eles consistem num corpo teórico, no qual a pesquisa encontrará seus fundamentos. E as citações precisam ser direta e indireta, seguindo as normas da ABNT, conforme a última atualização, tá certo? E aqui
Na próxima, eu peço para vocês alguns cuidados. Olha só, a citação direta, então, ela é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado, tá? É legítima, é cópia de fato, mas eu preciso citar de quem é esta fala, esta fonte. Já a citação indireta é baseado na obra do autor consultado. E aí a gente coloca embaixo, ó, assim como Schwab 2016. Percebam, então, que a citação direta é obrigatória ao número de páginas e na indireta não é obrigatório. Coloco até uma observação: a página da fonte consultada deve ser especificada nas citações diretas, sendo opcional nas indiretas, ok? Depois, eu coloco aqui um textinho só para que a gente relembre as regras e formas da ABNT. O texto será sempre em Arial ou Times New Roman, o espaço do corpo do texto é 1,5 e o parágrafo à sua esquerda é 1,25 centímetros. Toda citação direta, até 3 linhas no corpo do texto, apenas em aspas, autor, data e página. A fonte será 12 e o espaço é 1,5. Já as citações diretas com 3 linhas, acima de 3 linhas, será sem aspas, justificado 4 centímetros de recuo à esquerda, espaço simples fonte 10. Vai colocar o autor, a data e a página. E vai ficar assim, uma citação direta, recuo de 4 centímetros. O seu Word vai te mostrar esta telinha, tá certo? Você vai lá em parágrafo, tá? E faz a parametrização do fato do que você pretende aqui, que é recuá-la. E vai ficar desse jeitinho, tá certo? Esta é uma citação direta, acima de 3 linhas, recuada. Perfeito? Feito isso, eu trago aqui uma citação direta com 3 autores, tá? A maneira como devemos citar esses 3 autores. E por que tem esse colchete e 3 pontinhos ali? Porque existe uma fala antes. Então, o colchete e os 3 pontinhos significa que antes desta palavra, a utilização, existe um texto. Ele pode acontecer também no final. Poderia estar lá, era praticamente impossível ter o colchete e os 3 pontinhos. Neste caso, seria que existe mais coisas após o impossível, tá bom? Então, as duas maneiras aí da gente citar os colchetes. E quando tem 3 autores, está aqui o exemplo dessa citação com 3 autores. Quando nós temos mais de 3 autores, nós devemos usar o nome de um deles, tá? Sempre aquele que aparece primeiro na nossa legenda lá de autores, e o et al. Et al significa que são vários organizadores, vários autores, tá certo? Aqui a gente tem a citação direta da lei. Por exemplo, existe o artigo 3, 2, 1, então começo com colchetes, tá bom? E vai existir também o 5, o 6, o 7, então eu fecho com colchete. E a lei, se ela for uma lei estadual, eu vou seguir lá São Paulo, o número da lei e o ano. Se ela for uma lei do Brasil, né? A gente coloca Lei Brasil 13.925 e a data. Aqui é um exemplo de como a gente vai citar, tá bom? Então, lei tem regras diferentes de citar e qualquer dúvida temos no nosso manual também. Aqui a gente tem o APUD. O APUD é quando eu estou lendo uma obra e que não foi ele que disse, foi outra pessoa, tá? Então, é citado por. APUD significa citado por. Então, quando ele vem a ser citado por, eu tenho a obra original, porém foi citado pelo Young. O Young citou os santos, tá certo? E aqui está o exemplo, então, de como fazer uma citação de citação, tá certo? Referencial teórico, aqui eu só falo um pouquinho de espaços também, olha. Então, é o espaçamento de 1,5, tá? Então, aqui eu dou um exemplo de referencial teórico, mas poderia ser
a introdução, tá? Poderia ser o item 1, item 2. Então, abaixo deste tópico, a gente tem um espaço de 1,5, sempre 1,25 de parágrafo, tá? Terminou, eu vou para um próximo capítulo da minha pesquisa, eu vou colocar um espaço em branco em cima e embaixo com 1,5 esse espaço. E depois vamos para a metodologia. O que é metodologia? São os métodos detalhados que de fato eu vou fazer, eu vou realizar uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa descritiva, né? Em qual tipo de abordagem, eu vou analisar de forma qualitativa, quantitativa, eu vou coletar os dados através de questionários, através de entrevistas, eu vou a campo pesquisar. Qual é o tipo de método que eu vou utilizar na minha pesquisa? E agora a gente vai ao próximo vídeo, galera. Até mais!